Hoje estamos começando uma série de ministrações nesta casa, culto denominado Festa da Palavra. Toda sexta-feira teremos nesta casa ensinamento da Palavra de Deus. Todas as sextas-feiras estaremos com a Bíblia aberta, ministrando, ensinando a poderosa, a inerrante, a infalível palavra de nosso Deus. Esse Deus que deixara para nós este livro sagrado, para que juntos possamos estarmos aprendendo a sermos guiados, direcionados pelo Espírito Santo a toda a verdade. Eu quero ler um primeiro verso nesta ministração que Deus colocara nesta noite, que está em Hebreus capítulo 10, o verso 38, a parte A do verso. Hebreus 10, 38. Estamos nesta primeira ministração do ano, primeiro culto, festa da palavra. Estaremos falando sobre os 5 solas, 5 somentes da reforma protestante. Cada sexta-feira estaremos aqui falando de um somente, um sola, 5 somentes da reforma protestante. Quais são eles, pastor? Primeiro, sola scriptura, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria e soli Christus. 5 somentes que foi a base da reforma protestante. O verso que ora passo a ler é o verso que inspirou Martim Lutero a iniciar a reforma no ano de 1517, quando no dia 31 de outubro ele fixou nas portas em Wittenberg as 95 teses, as 95 razões pela qual ele rompera, pela qual ele se desvencilhara, se desvinculara com o cristianismo romano, o cristianismo imperial, com o cristianismo que ele estava inserido naquele contexto religioso. E quando ele foi convocado a se retratar, quando ele foi convocado na cidade de Worms para se retratar diante das suas, por conta das suas implicações, por conta da sua palavra, ele liberara uma palavra que disse assim, Martim Lutero dizendo: a não ser que eu seja convencido pelas sagradas escrituras, a não ser que vocês, clero romano, me convença através das sagradas escrituras, de forma alguma eu me retratarei, porque eu não posso ir contra a minha consciência. Estou convicto, estou embasado naquilo que a palavra de Deus me orienta. E como já disse, o verso que abriram-lhe os seus olhos é este que passo a ler, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém. Somente este verso. Quando ele lê esse texto, que o justo viverá com a fé,
O justo viverá pela fé. Quero ler um primeiro verso nesta ministração que Deus colocara nesta noite, que está em Hebreus capítulo 10, o verso 38, a parte A do verso. Quando ele lê esse texto, que o justo viverá com a fé. O justo viverá pela fé. Ele viu então que o escritor aos Hebreus registrara. E hoje estaremos aqui falando sobre o primeiro sola escritura, somente através das escrituras, a salvação. Porque ele, ao ler este verso, ele entrou a princípio em algumas dúvidas, e ele passou a orar, passou a buscar, passou a estudar. O que esse verso quer dizer? O justo viverá pela fé. Ele estava inserido em contexto religioso, em que para se viver, para se ganhar a salvação, era pregado sacrifícios, indulgências, era pregado a venda das indulgências, e tantas outras coisas mais eram ensinadas no meio em que ele estava em sua fé, que a pessoa se ganhava a salvação através das suas obras, através dos seus méritos, que a pessoa passara a ganhar a salvação através das suas atitudes, pelos seus gestos, pelos seus esforços, pelos seus sacrifícios. E ele buscou de todas as formas e maneiras encontrar a salvação da sua alma através das suas práticas religiosas. E um dia ele lê esse verso: o justo viverá pela fé. E ele passou a ler, estudar a questão da soteriologia, a questão da salvação. O que é necessário o homem fazer para ser salvo? É necessário fazer as obras? É necessário fazer isto ou aquilo? E ele descobriu que a única coisa necessária, através de um estudo extensivo e intensivo, após mergulhar nas Sagradas Escrituras, ele passou a entender que a salvação se adquire através destes 5 somentes. A salvação só é adquirida por um homem, por mais vil que ele seja, por uma mulher, que por mais degradada que seja a sua vida, a salvação ela adquire através desses 5 somentes, somente através das Escrituras, somente através da fé, somente através de Cristo, somente através da graça, e somente dando a Deus a glória. E hoje estamos aqui a falar sobre somente através das Escrituras. Porque se faz necessário falarmos isso, acerca da autoridade das Sagradas Escrituras. Uma das razões, muito foi combatido ao longo, tentando invalidar a eficácia da palavra, a veracidade da palavra. Profecia: toda palavra é inspirada, proveitosa. Timóteo, isso. 2 Timóteo 3,16. Diz a palavra do Senhor assim: Paulo escrevendo ao seu filho na fé, toda a Escritura. 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura divinamente inspirada,
proveitosa para ensinar, proveitosa para redarguir, proveitosa para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O apóstolo Paulo ratifica, o apóstolo Paulo enfatiza a veracidade da revelação, da inspiração de toda a Escritura. E ele diz, além dele dizer que a Escritura é inspirada, é divina, ela também tem proveito. A Sagrada Escritura é proveitosa para algumas finalidades. Primeiro, para ensinar. Segundo, para redarguir, instruir. A palavra de Deus, ela é proveitosa para corrigir. Muitos não querem a correção da palavra de Deus. Muitos não concordam ou aceitam quando é corrigido em seus erros, mesmo sendo usado a Sagrada Escritura. Mas todo homem que é ensinado, todo homem que é redarguido, todo homem que é corrigido, toda pessoa que é ensinada, é instruída através da Sagrada Escritura. O verso 17 diz desta maneira: que todo homem, toda mulher passa a buscar a perfeição e é perfeitamente instruído para toda boa obra. Queres ser instruído para fazer a boa obra? A palavra de Deus, que é divina, que é inspirada, ela tem essa capacidade de tornar o homem perfeito, de tornar a mulher buscar a sua perfeição, corrigir os seus erros. E o diabo, sabendo disso, ele luta muito para que o homem não leia, para que o homem não estude. Quando eu digo homem, homem e mulher, o diabo luta muito para que o ser humano não tenha prazer em estudar as Sagradas Escrituras. Porque esse homem e essa mulher, quando vai estudar a palavra de Deus, vai encontrar muitos erros. Sim. Esse homem e esta mulher, quando for estudar as Sagradas Escrituras, vai encontrar muitos erros, mas não na palavra, nele mesmo, nela mesmo. E quando ela encontra erro nela, encontra erro nele, ele tem duas opções: ou para de ler, ou corrige os seus erros. Então, sabendo disso, o diabo não quer que as pessoas leiam a Bíblia, não querem que as pessoas estudem o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para o pai de família, o plano de Deus para a mãe de família, o plano de Deus para a igreja, o plano de Deus para os filhos. Qual é o propósito de Deus para aquele que tem um chamado? Seja um chamado para ministrar, seja um chamado para louvar, seja um chamado para ser um evangelista. Se você tem um chamado, se você tem algo a realizar na obra do Senhor, é através da palavra de Deus que você vai buscar o conhecimento, a perfeição, como manusear o dom que Deus lhe deu. Como Paulo disse também a Timóteo, no segundo livro, no capítulo 2 e no verso de número 15, 2 Timóteo 2,15, guarde este verso, guarde esta palavra,
porque ela lhe orientará, ela lhe abrirá os seus olhos espirituais. Segundo Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo está dando conselho a este jovem, dizendo: procura, lute, se esforce, apresentar-te a Deus, não reprovado, não, mas aprovado. Procure, lute, se esforce, pague o preço, faça por onde se apresentar a Deus, sendo aprovado por Deus. De que maneira? Como obreiro, como uma obreira, como um homem, como uma mulher, como um jovem que não tem do que se envergonhar, que não tem motivos de passar vergonha. Como que eu não passarei vergonha? Está no texto. Como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, como alguém que sabe manusear. Quando a palavra está dizendo manejar, está fazendo menção de, dando a entender de alguém que está com uma espada na mão e que maneja muito bem esta espada. Este homem, esta mulher que maneja bem a palavra da verdade, ele não se envergonha, ele não passa vergonha. O Espírito de Deus que nele está passa a usar essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só que esta palavra, esta Bíblia que está em minhas mãos, com seus 1189 capítulos, esta palavra que está em minhas mãos, feita de capa, de folhas, versículos, letras, palavra logo, essa palavra só passará a ter efeito quando esta palavra for inculcada, como diz em Deuteronômio 6. Quando esta palavra sair das páginas da Bíblia e passar a estar dentro do meu espírito, dentro do teu espírito, para aí então esta palavra ser viva, estar viva, deixar de ser uma palavra logos e passar a ser uma palavra rema, e passar a ser uma palavra viva, a passar a ser uma palavra atuante, a passar a ser uma palavra revelada. Mas ela só passará a ser uma palavra rema quando ela estiver inserida no nosso espírito. Pastor, como eu faço isso? Quando você lê, quando você decora, quando você estuda, bendito seja o nome do Senhor. Aí então você, eu, nós, a igreja do Senhor passará a ser como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. É o conselho que Paulo deixou para Timóteo, é o conselho que Deus deixa para mim hoje, é um conselho que Deus deixa para os que estão aqui presentes e os que estão me ouvindo. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não se envergonha, mas que conhece isso aqui. Uma pergunta: já leu a Bíblia hoje? Outra pergunta: você tem uma Bíblia? Sabe onde ela está? Ou você é uma das pessoas que só pega a Bíblia no dia que vai para o culto?
Os cultos de ensinos estão vazios. Por quê? Não se há mais desejo em aprender a palavra de Deus. Só que Deus deixou muito bem claro: o meu povo perece, sofre, padece, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é luz. Conhecimento é luz. E o povo está sendo destruído, sendo levado cativo, porque lhe falta conhecimento. Não seja você um preso. Não seja você alguém que está no cativeiro. Não seja você alguém que está encurralado, porque lhe falta conhecimento, entendimento. Lance luz sobre essas trevas da ignorância. Nós lemos hoje Salmo 119. O Salmo 119 contém 176 versículos. Salmo 119 é dividido em 22 estrofes. E no início de cada estrofe está uma letra do alfabeto hebraico. Alfa, beta, gama, delta, até o ômega é o último. Nós lemos aqui 2 estrofes apenas, o alfa e o beta. E dentro da estrofe, segunda estrofe, há 2 versos que eu quero chamar a atenção nesse momento. Salmo 119 foi lido aqui nesta noite na leitura oficial. O verso de número 9, que é o primeiro verso da segunda estrofe. Uma pergunta, uma indagação. Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como que um jovem vai tornar o seu caminho puro? A resposta está no mesmo verso: observando a tua palavra. Quando aqui está esta palavra, observando a tua palavra, não é somente vendo, é observando. E na raiz desta palavra observar, não é somente ler, não é somente entender, é também realizar, dar valor, cumprir, viver a palavra de Deus. Jovem, quer tornar o teu caminho puro, limpo, sem tropeço? Medite na palavra, viva a palavra, respeite a palavra, respire a palavra, almoce com a palavra do lado, vai dormir meditando na palavra, levanta de manhã meditando na palavra do Senhor. O segundo verso do Salmo 119 que lemos, que eu quero chamar a atenção, é o verso de número 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que não pecar contra ti. Guardei a tua palavra, não foi na gaveta do criado mudo. Guardei a tua palavra, não foi na cabeceira da cama. Guardei a tua palavra, não foi no porta-luva do carro. Guardei a tua palavra, não foi na estante, não foi dentro da mala de viagem, não, guardei. O salmista está dizendo: guardei, escondi a tua palavra
no meu coração. Torno a dizer, uma coisa é a palavra estar aqui, outra coisa é a palavra estar aqui. Estar aqui. Por que que o salmista disse, guardei no coração para algo? E deu a razão. Vou guardar a tua palavra no coração para mim não fazer algo. Porque se eu não tiver a palavra no coração, eu cometo, eu faço o quê? O pecado. Então no Salmo 119 e o verso 11 está dizendo, guardei para não pecar, observei para não pecar, mantenho a palavra, porque se a palavra estiver dentro de mim, o Espírito estiver dentro de mim, fica mais fácil eu resistir à tentação, fica mais fácil eu lutar contra o pecado. Então se faz necessário o Espírito estar aqui, e a palavra também, porque a palavra é a espada do Espírito. Então quem guarda a palavra no coração tem mais facilidade em falar não, quando se faz necessário falar não. Quem guarda a palavra fica mais fácil em desviar do mal, fica mais fácil em evitar colocar a mão aonde não é para se pôr, fica mais fácil para quem guarda a palavra no coração, fica mais fácil ele controlar as suas emoções, as suas palavras. Quem guarda a palavra no coração, fica mais fácil em ele ter o domínio próprio em várias circunstâncias da vida. Aleluia. Que nós possamos agir como o salmista. Deus, eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Tire a venda dos meus olhos, que caiam as escamas dos meus olhos, que eu passe a ter desejo em ler a tua palavra, que eu possa caminhar com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo coloque no coração de cada um de nós o desejo de ler, meditar, estudar, aprofundar-se na palavra de Deus, porque fazendo assim, como diz o Salmo 1, Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, pelo contrário, este homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, no caminho dos ímpios, esses homens que não se assentam, e mulheres que não se sentam para banquetear, aonde o profano está sendo glorificado. Esse homem, essa mulher que tem essa vigilância e não andar de acordo com o curso desse mundo, a não andar de acordo com os desejos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. O Salmo 1 diz que este homem, esta mulher, este jovem será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor,
esse que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será, ela será, aquele que não anda com os ímpios, aquele que não se assenta, mas tem o seu prazer aqui, aqui. O mundo está dizendo isso, mas eu quero saber o que o meu Deus está falando. Meu pai disse isso, mas eu quero saber o que o meu Deus tem para falar comigo. Fala comigo, Senhor. O amigo disse isso, a família está dizendo isso, a sociedade está falando isso, mas no secreto, eu e o Pai, joelho dobrado, lágrima nos olhos, pega as sagradas escrituras e fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, porque eu preciso. Não estou preocupado com o que o jornal está falando. Saiba disso, você que está me ouvindo. A Bíblia é mais atual do que o jornal que será escrito amanhã. A Bíblia é mais atual do que o noticiário que será dito amanhã. O homem que medita nas sagradas escrituras, a mulher que medita, será como uma árvore plantada junto a ribeiros, diz o Salmo 1. Junto a ribeiro. Não é uma árvore plantada no deserto, não é uma árvore plantada em uma terra seca, porque uma árvore plantada em uma terra seca, ela murcha, ela morre, ela para de dar o fruto, porque não tem água, está na terra seca. Mas quem medita na palavra, nas escrituras, é como uma árvore plantada na beira de um riacho, na beira de um ribeiro, na beira de um córrego, na beira de mananciais. E uma árvore plantada junto a ribeiro, deu a época dela dar flor, ela vai dar a sua flor. Chegou a época dela liberar folhas, ela vai liberar folhas. Por quê? Não falta água. Chegou a hora de dar fruto, ela vai dar fruto. Por quê? Não falta água para ela. A genética dela é para produzir, sim, mas se faltar água, ela não produz. Assim é a pessoa que medita na palavra de Deus. Não é só aquele que esporadicamente vem em um culto de avivamento. Não é aquela pessoa que esporadicamente vem em uma reunião quando tem uma festa, um pregador ou um congresso. Não, é aquele que medita na Sagrada Escritura. Será como uma árvore plantada. Vai dar flor, vai dar fruto, vai produzir. E no ano inteiro, quem passar por aquela árvore vai passar e não vai ver galhos secos. Não. Pode soprar o vento, pode vir a tempestade, esta árvore sempre estará verde. Assim é a vida do homem, da mulher que medita nas sagradas escrituras. Estamos falando hoje sobre sola escritura. E todo cristão precisa entender esta palavra. Sobre a importância de ler a Bíblia, a importância de estudar a palavra. É por causa disto que tem muitas pessoas que tem muitos anos de crente e ainda está no berçário,
não saiu ainda do fraldário, ainda é um bebê espiritual. E o escritor disse: gostaria de falar convosco uma palavra um pouco mais profunda, mas vocês não têm condições de ouvir, vocês não têm estrutura para ouvir, vocês ainda necessitam de um leitinho materno. Queria dar-vos alimento sólido, mas não posso. Alguém um dia chegou numa outra pessoa e disse, num pastor: pastor, eu gostaria que o senhor me ensinasse algo. Eu sou novo convertido e o senhor pode me ensinar? O pastor perguntou para ele: quanto tempo de fé você tem, meu querido? E ele disse: 3 anos e meio. E o pastor respondeu: quem falou para você que você é novo convertido? Apóstolo Pedro, Tiago, com 3 anos e meio já eram apóstolos. Apóstolo Pedro, com 3 anos e meio de fé, já estavam pregando o evangelho, levando o evangelho em todo mundo. E por que você ainda não cresceu? Eu dou a razão: faltou comida, faltou Bíblia, faltou alimento. Só a Escritura, somente através das Escrituras, uma pessoa vai deixar de ser, após nascer de novo, ela vai crescer até atingir a estatura de varão perfeito.